No dia 7 de outubro, o controverso grupo palestino lançou um ataque contra Israel, surpreendendo o mundo inteiro. Nesse vídeo falaremos sobre a história do grupo Hamas. Para entendermos o Hamas, faremos um breve contexto histórico sobre o conflito entre Israel e o Hamas, que governa a Palestina. O conflito israelo-palestino é uma das questões mais complexas e de longa data no cenário geopolítico global. Tem suas raízes na disputa territorial e na busca de autodeterminação por parte dos palestinos e na criação do Estado de Israel em 1948. No início do século XX, a região conhecida como Palestina fazia parte do Império Otomano. Com o fim da Primeira Guerra Mundial e a dissolução do Império Otomano, a Liga das Nações concedeu um mandato à Grã-Bretanha sobre a Palestina. Durante esse período, houve um aumento significativo de imigração judaica para a Palestina, em parte como resultado do movimento sionista, que buscava o estabelecimento de um Estado judaico na região. Em 1947, a ONU propôs um plano de partição da Palestina, dividindo-a em um Estado judeu e um Estado árabe. Os líderes judeus aceitaram o plano, mas os líderes árabes o rejeitaram, alegando que era injusto e desconsiderava a maioria árabe na região. Em 14 de maio de 1948, David Ben-Gurion, líder da agência judaica, declarou a independência de Israel. Isso levou a uma guerra entre os recém-formados exércitos israelense e árabe, resultando em uma série de deslocamentos populacionais e alterações nas fronteiras. Ao todo, ocorreram 5 grandes guerras entre os árabes e os israelenses. A Guerra Árabe-Israelense de 1948 a 1949. A Guerra do Suez, em 1956. Guerra dos 6 Dias, em 1967. Guerra de Desgaste, entre 1969 e 1970. E Guerra do Yom Kippur, que ocorreu em 1973. Israel saiu vencedor em todas essas guerras e, como resultado delas, Israel aumentou seu território em detrimento das nações que a atacaram, em especial o Egito, que perdeu a península do Sinai, e a Síria, que perdeu as colinas de Golã. Egito e Israel negociaram a paz e Israel devolveu a península do Sinai para os egípcios. O Hamas, cujo nome é uma abreviação para Movimento de Resistência Islâmica, surgiu em 1987, em meio à atmosfera de agitação e resistência palestina durante a Primeira Intifada. Sheikh Ahmed Yassin foi um líder espiritual e político palestino e uma figura central na fundação do Hamas. Ele foi um dos fundadores do movimento e desempenhou um papel significativo em sua consolidação e crescimento. Inicialmente, o Hamas não surgiu como um grupo violento. O Hamas focava suas atividades em assistência social e caridade, proporcionando serviços básicos às comunidades palestinas, o que ajudou a ganhar apoio popular. Com o tempo e as rivalidades com outros grupos que atuavam na Palestina, como a OLP, que era vista pelo Hamas como secular e disposta a negociar com Israel, a Autoridade Palestina e a facção Fatah fizeram com que o grupo adotasse a violência como arma para ganhar espaço político na região. Islamismo político. O Hamas acredita na aplicação rigorosa dos princípios islâmicos na vida pública e privada. Isso inclui a implementação da Sharia, a lei islâmica, como base para a governança. O grupo também se opõe vigorosamente à existência do Estado de Israel, negando sua legitimidade e pregando sua total destruição. O objetivo do Hamas é a criação de um Estado palestino independente e soberano, com Jerusalém Oriental como sua capital. O Hamas, embora inicialmente tenha sido relutante em participar do processo político, decidiu concorrer em eleições palestinas. Em 2006, o grupo ganhou uma maioria no Conselho Legislativo palestino. Após as eleições de 2006, o Hamas tomou o controle da faixa de Gaza, enquanto a Fatah, a facção rival, manteve o controle da Cisjordânia. Desde então, o Hamas tem estabelecido uma administração própria na faixa de Gaza, com seu próprio governo, serviços públicos e sistemas de segurança. O Hamas também se envolveu em uma variedade de atividades sociais, fornecendo serviços como cuidados de saúde, educação e ajuda financeira para os necessitados.
A faixa de Gaza tem sido o epicentro de uma série de confrontos armados entre o Hamas e Israel. Isso inclui operações militares de ambas as partes, bem como conflitos de larga escala, como a Operação Chumbo Fundido, em 2008 e 2009, e a Operação Margem Protetora, em 2014. O Hamas acredita na resistência armada como um meio legítimo de luta contra Israel. O Hamas é conhecido por seus ataques com foguetes lançados de áreas civis para dificultar a reação de Israel. O grupo também costuma usar escudos humanos para evitar que Israel ataque suas posições e provoque vítimas civis. Desde 2007, a faixa de Gaza está sujeita a um bloqueio econômico e humanitário por parte de Israel e, em menor medida, do Egito. O objetivo é impedir que o grupo palestino consiga contrabandear armas para atacar Israel. O bloqueio também impacta a economia local, o acesso a recursos básicos e a liberdade de movimento da população da Palestina. O Hamas tem desempenhado um papel central nos confrontos e guerras entre Israel e os grupos armados palestinos, especialmente na faixa de Gaza. Estes eventos têm profundas implicações para a região e para as relações internacionais. O Hamas desempenhou um papel significativo na Segunda Intifada, um período de intensos confrontos entre os palestinos e o exército israelense. Isso incluiu ataques suicidas e ações armadas contra civis israelenses. Além dos contínuos ataques com foguetes, o Hamas também costuma construir uma intrincada rede de túneis para contrabandear armas e atacar militares e civis israelenses. Devido às atividades brutais e violentas do Hamas, muitos países o consideram como uma organização terrorista. O Hamas tem uma profunda relação com o Irã, que é seu principal aliado. O país persa financia o Hamas e o manipula como ponta de lança de uma guerra por procuração contra Israel. No último sábado,